Bom dia! Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais um Neurocafé, toda terça-feira, 7h30 da manhã. Estou aqui com vocês para falar de neurociência e psicologia aplicados à vida prática, a nossa profissão da psicologia, a saúde mental, de maneira leve, para vocês começarem um dia com notícias que constroem. Bom dia, vamos entrando. Flor, bom dia. Peguem seus cafezinhos. Bom dia, Vanessa. Então vamos lá, vamos chamando os colegas. E vamos aqui para o nosso Neurocafé. Me digam se vocês me escutam bem, por gentileza. Que a gente está aqui, como vocês sabem, agora testando esse lugar novo, né? Para que vocês tenham um Neurocafé, assim, para quem assiste, já assim com uma manhã inspiradora, olhando a natureza, pelo menos, lembrando que ela existe, né, gente? Ótimo, então estão me escutando sim, muito bem. Pessoal, hoje teremos um Neurocafé muito bom, com uma pessoa muito fantástica, que eu quero muito que vocês conheçam. Vocês sabem que a cada Neurocafé que eu faço, eu trago convidados, que são os meus alunos, eu fico assim, eles vão me transformando, né? Porque são histórias de mudança de vida, de fazer saúde mental, de distribuir saúde mental, né? Porque bem, é isso que a gente faz, né? Na nossa profissão, a gente distribui saúde mental. Pelo menos é isso que a gente deveria fazer, né? Alguns não fazem, mas quem tá aqui faz, né? E eu fico muito contagiada, porque as histórias das pessoas são histórias tão incríveis. Então hoje no Neurocafé a gente vai falar sobre neurociência aplicada na regulação emocional e na mediação de conflitos. É um tema diferente, eu acho que a gente nunca falou desse tema aqui hoje, então ele serve assim para muitos cenários, né? Muitos cenários mesmo, aonde é que a gente não precisa mediar conflitos. Até dentro de casa, com as crianças, a gente tem que mediar conflitos, não é mesmo? Eu aqui todo dia tenho que fazer mediação de conflitos. Eu falo que eu parei de trabalhar nas empresas, assim, porque quando eu fazia gestão de mudanças nas empresas, era conflito, conflito, conflito. E aí, quando a gente faz saúde mental nas empresas, é diferente, você não precisa fazer mediação de conflito. Só que agora eu tenho que mediar meu conflito dentro de casa, né? A gente tem dois e todo dia é uma mediação de conflito. Só que olha só, pessoal, hoje... além da mediação de conflitos, acho que o Neurocafé de hoje vai para além disso, ele vai ser um motivacional, porque eu quero que vocês conheçam a Ana Maria e a história dela, porque a história dela, sabe aquelas histórias que a gente escuta e fala assim, quê? E eu tô aqui parada, sentada na minha cadeira, sem fazer nada, reclamando, é esse tipo de história. Então ele vai ser um Neurocafé também sobre história de vida, de uma psicóloga que tinha um sonho, que ela nem era psicóloga ainda, e vocês vão amar. Então se preparem, prepare os lencinhos, né? Porque lencinho não, porque é uma pessoa bem, bem motivada. Ana, você tá aqui? Deixa eu ver se ela tá aqui, né? Ana, você tá aqui? Só me dá um oi aqui pra eu saber como que tá seu nome. A gente vai falar então com a Ana Maria hoje. Ana Maria tá longe, longe, longe. Deixa eu só ela me dizer se ela tá aqui. Estou, então vou te chamar aqui já. Ana Maria Mediadora. Chegou. Bom dia! Bom dia, Ana Maria, bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, agradecer por este momento. Estou um pouco nervosa, mas eu vou vencendo e tenho vencido, né, todos os meus medos, nervosos, né? E estar aqui hoje, principalmente falando com você, uma honra daqui de Ji-Paraná, Rondônia. Rondônia é o coração de Rondônia. Ji-Paraná, Rondônia é o coração de Rondônia. Aqui tem uma ilha que é igual um coração, perto até da minha casa. E aí, aqui, quando se fala o coração de Rondônia, é Ji-Paraná. É a cidade onde eu moro há 30 anos. Isso! E eu convidei, falei para muita gente que eu ia estar aqui hoje com a minha professora.
E assim, eu quero te dizer que eu estou assim extremamente honrada e feliz, porque eu um dia eu falei que eu ia fazer, né, um neurocafé com você, mas eu não esperava que fosse assim tão rápido. E a minha cunhada de Curitiba teve em Rondônia e eu mostrei você e eu tenho falado para as pessoas, segue minha professora. Essa professora transformou a minha vida, transformou meus atendimentos, transformou a minha história na psicologia. E assim, tá falando com você, você nem imagina o quanto é maravilhoso, é grandioso assim, estar aqui hoje no Neurocafé, igual você falou, em relação à minha história. Tem muitas coisas aí que a gente, né, Vai vai falar. Tem que conversar. tomar cuidado porque eu falo muito. Ô, Ana, obrigada. A honra é minha também, porque eu conheci você pessoalmente no Entre Nós, né? No último que a gente fez ali dentro do PNP. E eu fiquei chocada com a sua história, fiquei encantada com a sua história, mais com a sua história do que qualquer outra coisa, né? Com que tudo que você está fazendo com o PNP é só reflexo da sua história, né? Então eu achei muito lindo, achei que a gente precisava trazer aqui, porque a gente vem e fala de termos técnicos, fala de ajudar pessoas, né? Fala de saúde mental, mas só que a gente é gente também, né? E é importante a gente trazer as histórias das pessoas. Então, primeira coisa, como que a gente chegou até aí, em Rondônia, no coração de Rondônia? Que coisa, como que o mundo online abre portas na vida das pessoas, né? É Como uma você conexão. descobriu o PNP, neurociência? Foi pelo Instagram? Então, eu comecei antes já a estudar, assim, ver o que era neurociência. E daí eu falei assim, eu quero fazer algo na psicologia que seja diferente. E eu falei, eu vou fazer neurociência. Aí eu comecei a buscar, e eu não te conhecia. E aí eu comecei a buscar mesmo no Instagram, Facebook, e aí eu comecei, como eu comecei a pesquisar neurociência, aí você entrou, e aí eu fui, e assim, me impactou muito quando você fala assim, é hora de curar o mundo. Então, assim, essa palavra, ela me impactou, assim, extremamente. Eu falei, como assim? Curar o mundo? E, assim foi bem impactante para mim. E foi aí que foi a curiosidade de participar da semana, né, Psi? E quando eu vi, eu falei, meu Deus, tomara que o curso dela não seja, assim, um absurdo, porque deve ser muito caro e eu não sei se eu vou conseguir pagar. Mas... E aí você falou que ia ter uma promoção logo de início, e eu fui e assisti todo. Aí eu falei, não, é esse curso que eu quero para mim. É um curso super, assim, completo. Eu não vou... eu vou aprender na prática. Então, assim, né? Porque o aprender é isso, é praticar. Então, quando eu vi, eu falei assim, eu fiquei super encantada. Eu falei, é esse curso que eu vou fazer. E, assim, foi transformador, igual eu falei no começo, né, para minha profissão, para minha carreira, quanto de psicóloga, quanto de mediadora. Está Então, assim, porque você falou, vou continuar, e vou fazer mais isso, vou estudar mais isso dentro do curso, e vou fazer o driblando exaustão, e vou fazer... Você é muito porreta. Que coisa, que força que você tem de vontade, de tudo. Vamos, se apresenta para todo mundo, então, Ana, só para as pessoas te conhecerem, por favor. eu sou Ana Maria, né, moro em Paraná, Rondônia, há 30 anos. Sou casada, tenho 2 filhos. Um está morando em Belo Horizonte e tem minha filha, que é atípica, né? E tenho esposo. E sou filha de 6 irmãos, sou a mais velha, é a única que concluiu a graduação, que terminou. E assim, eu falo com muito orgulho mesmo. E eu terminei, eu fui terminar o meu ensino médio depois que, devido a minha filha ter nascido com deficiência, eu fui cuidar dela. Depois eu tive mais um filho e eu não tinha terminado o ensino médio.
Então, fui terminar o ensino médio no supletivo aqui em Rondônia, em Paraná. E aí eu terminei o ensino médio, eu decidi que eu ia voltar aos meus estudos como eu sempre sonhei. E aí eu já tinha 35 anos quando eu terminei meu ensino médio. E aí eu comecei a estudar e falei bem assim, eu não quero só isso, eu vou ser uma servidora pública. E aí eu comecei a estudar, e aí a minha rotina de estudo, e conciliando casa e fazendo alguns trabalhos em casa, vendendo lingerie, fazendo salgados, e acompanhando meus filhos, ia para uma escola, eu deixava eles e eu ia para o outro, né, para o supletivo. E assim que eu terminei, eu comecei mesmo a estudar para concurso, e quando com 5 anos que eu estava estudando, eu consegui passar. Aí consegui passar em vestibular. Aí comecei a passar em algumas sequências. Vestibular da Universidade Federal aqui de Rondônia, só que era um curso que eu não queria. Eu queria fazer direito, na verdade, nem era psicologia. Mas isso, não era porque eu tinha vontade de dar aula, eu tinha vontade de ensinar, mas assim, eu não passava. Aí teve 2 anjos da minha vida que falaram para mim: a tua cara é de psicóloga, faz psicologia. Faz psicologia. E eu peguei e falei assim. E aí eu comecei a refletir aquilo. Eu falei, isso porque eu sempre falo com Deus. Deus, será que eu estou no rumo certo? E assim, eu sempre pergunto. E sempre Deus coloca pessoas para... assim, através de pensamentos, eu recebo. Então, eu falei, eu acho que é psicologia. E aí eu fui na faculdade com meu filho num ano. No outro ano eu estava indo para a faculdade também fazer psicologia. E terminei a psicologia, já tem, vou fazer 12 anos que eu sou servidora pública. E aí conheci a mediação em 2016. E assim, eu não parei de estudar, gente. Aí eu fui, né? Daí você terminou a psicologia faz quanto tempo? 2 anos. Faz 2 anos. Eu terminei em 2022, isso. E, e aí, assim, o que que eu falo e digo para as pessoas? Nós precisamos acreditar e acreditar no nosso processo. Quando eu entrei na tua aula, que eu vi aquilo tudo de material, eu tinha vontade, assim, eu tinha vontade de ficar estudando o tempo inteiro, porque, assim, eu não tenho, sim, secretário. Eu tenho uma pessoa que me ajuda, mas, assim, eu ainda lavo roupa, ainda sou uma dona de casa. Então, eu trabalho, eu tiro plantão. O ano passado, igual eu te falei, eu estava no Instituto Federal aqui, eu participei de um processo seletivo e eu fui, né, e trabalhava 20 horas, né, no Instituto Federal e 40 horas e atendia aqui no meu consultório. Você trabalhava como o quê? Qual que é? Você ainda é funcionária pública, né? Sou funcionária pública. Eu sou sócio-educadora. Eu trabalho, eu sou agente de segurança, sócio-educador. É um agente que trabalha com menores em conflito com a lei. Nossa, é difícil. É difícil, eu tiro plantão, mas assim, graças a Deus a nossa unidade aqui, né, tá bem tranquila. Já teve rebeliões, já teve situações bem difíceis, mas hoje, no atual contexto, tá uma benção. Tô muito... Mas eu sempre sou grata. Eu sempre sou grata, eu agradeço muito a Deus. E assim, eu tenho a oportunidade, eu tive a oportunidade de estar aqui, eu estou aqui com a Franciele. Quem diria? Então, assim, eu acredito. Eu acredito no meu... assim, eu acredito, eu vou. Assim, hoje eu queria falar para as pessoas acreditar mais em si. E ir. Porque, às vezes, a gente duvida da gente. Eu sou aquilo, eu falo para os meus pacientes... eu sou aquilo que eu acredito ser, né? Porque não a história que me contaram. E aí hoje eu falo muito mais isso. É a história que me contaram, o que eu fui condicionada durante a minha vida inteira. Não, o meu cérebro é aquilo, ele é plasticidade. E se eu trabalho com ele, eu começo a acreditar. E eu tive muitas pessoas também que me incentivaram muito no decorrer, né, dessa trajetória. Eu tive, não posso nem falar, mas uma delas assim é muito fundamental, né? Meu esposo, minha família, né? Eu tenho uma comadre também que mora em Belo Horizonte, então assim, ela também assim, a família dela
que a gente, né, se conhece desde a infância, assim, eu tive várias pessoas, eu não posso nem falar nomes, mas assim, que ligavam e falavam, vai, Ana, eu acredito em você. E quando chegou o momento da faculdade, eu cheguei a pensar assim, falei, meu Deus, será que eu estou aprendendo mesmo? Porque assim, eu tenho essa sede de buscar o conhecimento. E assim, se tem uma palestra e eu tiver tempo, eu assisto, o que me acrescenta, eu sempre estou buscando. Ô, Ana, você se formou com quantos anos em psicologia? Você tinha quantos anos? 50 anos. Eu vou fazer 53 anos. Primeiro que não parece, né? O que é isso? Não sei. Não parece mesmo. Mas 53 anos você se formou e está com essa vitalidade. 50 anos eu me formei. E agora Sim. você está tendo consultório. Isso. E ainda está como servidora pública. Você está fazendo uma transição, né? Pelo que você me tinha me dito. Uhum. E me diz uma coisa, como que você tem usado isso tanto na mediação, você me falou que está usando muito, né? Na sua vida, que eu imagino que você esteja usando isso na sua vida, horrores, que você já é para frente. Quando a gente acha o conhecimento certo, a gente explode no mundo, né? Assim, no nosso mundo, né? Dentro daquilo que a gente... E também como é que você tem usado isso na clínica. Vamos falar de mediação, que eu acho que é uma história bem bacana, né? Como que você está incorporando e por que você está usando neurociência na sua mediação, no seu trabalho? Então, eu vou falar primeiro no Instituto, Tá. o qual eu terminei agora, né, encerrei agora em dezembro, né, eu encerrei. Então, a psicologia, né, e a neurociência, eu acredito que acredito não, elas andam juntas. Sim. Andam juntas. Então, assim, nas minhas intervenções, porque o Instituto ele tem mais de 1.300 alunos, entre técnicos e graduação. Então, a gente fez um projeto, né? Já tinha o projeto Educação Emocional dentro do Instituto. E aí a gente levou, devido a alguns conflitos dentro do Instituto, a gente, né, levou a mediação como forma de prevenção também. Eu achei assim, eu fiquei assim super feliz deles me darem a oportunidade também de estar levando a mediação, porque a mediação, conflitos, igual você falou, é do ser humano. Só que as pessoas elas têm de ver o conflito como algo negativo. E o conflito é algo negativo quando ele parte para a violência. Mas quando ele parte para você compreender o outro, e o trabalho do mediador é isso, é fazer uma ponte entre as partes que estão em conflito, né? É ele que faz aquela conexão. Por quê? O psicólogo em si, ele vai trabalhar as causas internas. O mediador, no caso, que é o mediador, porque são profissões distintas. Eu sou mediadora, eu sou psicóloga e mediadora. Quando eu estou para mediação, eu estou na mediação. Então, assim, eu não faço atendimento clínico. Mas quando eu estou como mediadora, aí a gente vai trabalhar os conflitos externos. E aí é onde entra, né, as emoções. A gente vai trabalhar, né, com pessoas que estão em conflito, que estão com as emoções borbulhando. E aí, dentro do Instituto, o que a gente percebia? Eu vou contar um fato, né, que ocorreu de uma situação onde eu fiz o atendimento e o acolhimento de uma aluna, e quando eu acolhi, assim, toda a fala dela caracterizou que ser um bullying que tinha acontecido. Mas assim, até então, aí eu levei por conhecimento do meu chefe, né, porque a gente trabalha na equipe multidisciplinar. E aí, quando ela entrou a aluna também entrou em contato com a mãe, e assim, houve aquela, né, aí com a direção, então a gente foi conversar. E nesse momento, a gente fez uma conversa antes, eu falei, quando essa mãe chegar, essa mãe
ela vai chegar Curiosa. muito nervosa, ela vai chegar furiosa. Ela vai chegar porque se fosse eu, também chegaria. Se eu sentisse que os meus filhos, que alguém mexeu, que foi, eu ia chegar muito furiosa. Então, assim, e aí foi isso que aconteceu. No horário de almoço, essa mãe foi até o instituto e a gente conversou. Aí antes eu conversei com o meu chefe e conversei com o professor que estava, né, envolvido também na situação e falei, olha, quando a mãe chegar, a gente vai acolher essa mãe, a gente vai deixar ela falar, ela vai falar. Ela vai falar tudo que ela quer. Quando ela parar de falar, aí a gente vai falar o que está acontecendo, porque a gente foi feito um relato de tudo que a filha dela falou, que ocorreu. E aí, quando a mãe percebeu isso, né, de ter sido ouvida, assim, desarmou. E aí, quando ela ouvia a parte da filha dela, assim, sabe? Foi aquela coisa, assim, foi uma benção, assim. Houve uma comunicação. Porque o comunicar e o falar não é só falar, né? A gente falar, todo mundo fala, né? É o ouvir, né? Essa conexão, essa empatia, esse acolhimento que existe dentro da mediação, o rapport. Então, quando eu vi assim, eu falei, nossa, eu posso trabalhar dentro da psicologia com a mediação e dentro do consultório eu vou resolver conflitos internos. Sim, sim. E dentro de um grupo, a gente vai trabalhar questões externas. Né? A gente vai trazer a psicologia, vai trazer a neurociência. E assim, eu trabalhei e tenho trabalhado muito, professora. Eu tenho trabalhado muitas questões dentro de mim, sabe? Muito dentro de mim, eu estou aprendendo a sentir, assim, sabe? Coisas que depois que a gente aprende, que você vai ensinando para os seus pacientes, é transformador. Porque, porque atrás de todo sofrimento, atrás de toda angústia, tem uma necessidade que não está sendo atendida. Ô, Ana, e acho que duas coisas para a gente falar. Quero falar desse seu trabalho no Instituto e quero falar disso que você está trazendo agora, do sentir. Do Instituto, só para a gente ter uma linha do tempo, assim, para as pessoas se organizarem na cabeça, né? Do Instituto, você então fez um projeto, pelo que eu entendi, para esses adolescentes aprenderem a mediar os próprios conflitos. Isso. Através das emoções. É isso? Através disso. Você usava as técnicas de mediação, a mediação é o ouvir e o chegar a um ponto em comum, né? Eu ouço, troco, chego a um ponto comum. Ouço, troco, bem resumido é isso, né? Assim, isso. Só que assim, a gente fala também, todos os locais a gente fala da importância das emoções dentro do conflito. Sim. Como eu me entra nessa ciência. Então, aí você está usando o PNP, porque eu falo isso para as pessoas, que quando a gente começa a usar, a gente não consegue nem separar, né? Não é só emoção, tudo, que isso vem de neurociência. E aí você traz as emoções. Por quê? Porque conflito e relação é emoção, não tem como. A gente se relaciona na conexão, na ocitocina, né? É isso mesmo. Ou na dopamina, ou na raiva, ou no desamparo. Em algum lugar a gente está se relacionando. Se for no desamparo, na raiva e só na busca dopaminérgica, não é bom, né? Então a gente precisa produzir essa ocitocina. E aí você ensina emoções, você ensina aquilo que a gente tem no módulo de regulação emocional. Isso mesmo. Emoções, por exemplo, como que ele sente o corpo, o que você ensina? Duas, três coisas que você acha que faz diferença. Primeiro é o respirar. Tá. Eu respiro, né? Porque o que acontece? As pessoas são aceleradas. Uhum. E assim, aí eu pergunto bem assim, que hora que você para? Você já sentiu as batidas do teu coração? Já se conectou? Assim, porque assim, as pessoas ficam tão aceleradas que elas não vê o quanto isso é importante. Isso é se conectar consigo mesmo.
Né? Então, as pessoas elas não percebem isso, elas estão ligadas no piloto automático. E aí, quando você fala, e eu cansei também de fazer, até dentro do. Acontecer alguma situação e ir para a sala da psicologia, mesmo não sendo a psicologia clínica, eu sempre procurei fazer um acolhimento com aquelas pessoas. Vamos fazer uma técnica? Vamos fazer uma técnica de respirar? Vamos sentir? E aí colocava uma musiquinha e vai relaxando teu corpo, vai sentindo teu corpo. Porque eram coisas que, assim, eu fui fazendo comigo e fui vendo o resultado positivo que isso trazia para mim. Então, assim, é muito importante você ensinar aquilo que você sente, aquilo que você aprendeu. E assim, é aquilo que melhorou na tua vida e que fez a diferença. Então, assim, quando você sente, não adianta eu querer aplicar técnica e não me conectar com a técnica. Não adianta. Vai ser algo assim muito mecânico. Então, assim, quando eu falo né, para as pessoas da importância do que o nosso cérebro é capaz, a partir da gente treinar ele, porque o nosso cérebro ele é afetivo, né? Tem as nossas emoções, sentimentos, o nosso cérebro é comportamento, e o nosso cérebro é cognição. Então, assim, tá tudo. E aí, o quê? Quando você vai atender, agora eu falo no consultório, quando você vai atender no consultório, você tem que mapear isso, você tem que trazer isso, né, para você até falar como que eu vou trabalhar com ele, o que realmente está, será que está acontecendo um desamparo? Será que foi um trauma? Né? E aí eu tenho que vincular com essa pessoa. A primeira coisa que ele chega é esse acolhimento, é essa conexão. Porque às vezes ele chega, não dá nem para você falar muita coisa. Depende da situação, você só acolhe. Sim. Você acolhe, escuta, e aí depois fala, então, na próxima a gente vai organizar tudo. E assim que eu faço, porque cada paciente, para mim, é único. Ô, Ana, e é interessante, né? Porque ó, você está trazendo a questão do processo de acolher o processo emocional e ensinar a emoção ao mesmo tempo, né? Porque quando eu vejo a outra pessoa através das suas emoções, eu tô vendo além do que ela tá me trazendo e tô acolhendo. Uma coisa é eu ver e julgar e falar, você não pode, outra coisa é eu ver e entender, ok, estamos num processo aqui, né? Calma, junto, né? E isso transforma a gente também enquanto psicólogo, enquanto pessoa, porque a gente faz corregulação. E a gente sente também, né? Por causa dos neurônios espelhos, então a gente também acolhe a gente, né? A gente, o nosso cérebro ele vai entrar em contato com aquela minha memória de desamparo que eu tô vendo no outro, de raiva que eu tô vendo no outro. Eu falei, eu sei que é isso, porque eu também sinto isso, porque a gente sente, todo mundo sente tudo, né? Ou já sentiu. Então, isso é muito maravilhoso, porque não tem como usar neurociência em atendimento e interação e não se transformar. Quando a gente faz a técnica, porque isso nem é uma técnica, se veja, né? É disso para acolher. E aí, quando você acolhe, e eu fico pensando nos adolescentes, o quanto que os adolescentes, as pessoas falam, adolescente não vai gostar, mas é disso que eles precisam, né? De acolhimento. Então, você ensina a emoção, acolhendo a emoção dele. É isso. É isso. E ainda o que eu percebo? As pessoas ainda têm muita resistência, porque não foram acostumadas a sentir. Isso. E aí eu falo nos meus atendimentos, a gente precisa se conectar e aprender a sentir. A partir do momento que eu aprendo a sentir, eu me conecto com as minhas emoções. E aí, né, e assim, a vida inteira nós fomos ensinados a reprimir as nossas emoções. E hoje é libertador você falar e sentir, não, eu estou com raiva. E assim, não culpar as pessoas. E no conflito, na maioria dos conflitos, nós culpamos as pessoas, né, pelos nossos sentimentos. E assim, não foi, né, uma necessidade minha não foi atendida. Então, eu culpo aquela, mas é porque eu não sei. Então, assim, quando você faz o acolhimento e traz as questões, né, porque as pessoas se distanciam, porque é o emocional que toma conta. E às vezes, assim, é muito doloroso para as pessoas, né, saber que elas estão sofrendo, e aí elas só querem uma atingir a outra, e assim a gente não chega a um consenso nunca, porque eu não me conecto comigo. Então, em alguns casos,
é importante, principalmente o psicólogo, quando ele é mediador, ele vê, opa, tem um conflito interno ali. Então, assim, a gente pode encaminhar, né, a pessoa para tratar. E assim, porque ela não vai conseguir perceber isso. Sim. Dentro, ela só, né, ela não vai conseguir, porque ela, A gente não... ela tá em conflito com ela mesma. Ana, eu acho isso muito bacana, porque muita gente fala assim, né? Quando a gente explica, tem que acolher suas emoções, a gente tem o direito de sentir. Eu acho que muitas vezes para as pessoas pode dar, acho que pode dar, não, dá uma sensação de que, ah, então tá. Então a pessoa está com raiva e ela tem o direito de fazer o que ela bem entender porque ela está com raiva. E na verdade não é isso, né? E quando você trabalha com mediação junto, que é o comportamento em si, a gente consegue mostrar que é o contrário, que é porque eu não sei lidar com as minhas emoções, porque eu não posso sentir, eu desconto isso no outro, no mundo. Então, quando eu aprendo que eu posso sentir, eu me torno responsável por aquilo que eu sinto. Sem aquele peso de você. Nossa, é um alívio ao invés de um peso. Isso, Né? é isso mesmo. Qual é o peso da responsabilidade de sentir? Igual a gente aprende em psicologia. Na faculdade a gente aprende isso, né? A responsabilidade é sua, então é um peso. Você sai com uma coisa. Não é um peso, é o contrário, é um alívio. E porque eu tenho alívio, eu me responsabilizo. E aí eu mudo o meu comportamento. Eu mudo o jeito que eu trato os outros. Eu mudo o jeito que eu trato a mim mesmo. Isso é muito maravilhoso. E eu imagino poder ensinar isso para adolescente, porque eles são mais rápidos na resposta, né? Deve ser E no consultório, isso eu sei como é que é, porque é imediato no consultório também, né? A pessoa a gente sente, ela calme, e aí ela não sai se sentindo mal do processo terapêutico, ela sai se sentindo competente para viver. É verdade. Não é? É verdade. É verdade, isso mesmo. Na verdade, se torna algo assim, libertador. Porque, assim, primeiro, você é acolhida, mesmo você estando com raiva, mesmo você, né, estando triste, é assim, e você não é julgada por aquele sentimento que você está tendo. Até porque a gente vai trabalhar para a pessoa regular e acolher aquele sentimento dentro dela, né, sentir ele, né, porque a partir do... e que ele passa, Sim. né, e é assim, e aí eu falo, passa. Então, assim, você está sentindo, mas vai passar. Então, acolhe. Eu tenho trabalhado isso com a minha filha dentro de casa, que ela também é bem agitada, bem nervosa. E aí eu sento com ela, vamos respirar, vamos acolher esse sentimento, vamos falar, é raiva, vai passar, chega de ter raiva, por hoje chega. Então, assim... Então, e aí eu faço, e assim, hoje a neurociência, ela faz parte, assim, depois que eu conheci 8 meses no curso, ela faz parte da minha vida em todos os contextos. Onde eu vou, estou falando de neurociência, da importância dessa conexão, né, nos teus módulos, a gente já começa pelas emoções, porque não tem como eu começar a falar e de sentimento sem falar de emoções. Exatamente. Vamos falar do ser humano sem a gente primeiro entender o que ele sente, por isso que a gente começa pelas emoções. Isso, é isso mesmo. E assim, eu assim, tem vários relatos, né? Se tiver tempo, eu ainda... Temos, a gente adora relatos, porque as pessoas conseguem entender na prática como que a gente aprender a sentir, a vincular, a acolher, que o cérebro é plástico, como isso não é só psicoeducação. Porque o que acontece hoje, Ana? Acho que até seria interessante, você acabou de se formar, faz pouquíssimo tempo, já está com paciente. Maravilhosa você, Ana. Meus alunos são assim, eles vão. Se bem que a Ana tem um negócio aí que é só dela, né? Ela é assim primeiro, depois só deu gasolina, né, para você. Na faculdade de psicologia, você aprendeu sobre isso? Não. Não, né? A gente devia ter aprendido. Por que que não estamos? E aí, qual que é a questão? A gente ainda tem muitas áreas da psicologia aqui no Brasil que acham que isso é só psicoeducação.
Pessoas super estudadas, pessoas com doutorado, eu já vi, falando, não, neurociência é só psicoeducação. Da onde, gente? É mudança de vida. Olha aí tudo que você está usando, né? Então, e eu acredito assim que assim tem muito que evoluir assim na prática, os cursos em si da psicologia, em relação até dentro, também tá trazendo esse processo de mediar o conflito, porque ensinar a nós psicólogos a mediar a gente mesmo em relação aos nossos conflitos internos. Isso. Porque a partir do momento que eu me acolho, que eu tenho empatia por mim, que eu acolho esse sentimento dentro de mim, aí sim, aí eu vou começar a transformar. Eu vou começar a transformar. Então, até então, eu fico assim numa busca e num vazio. A partir do momento que eu me conecto com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com os meus conflitos internos e aprendo a trabalhar com eles, automaticamente eu vou conseguir me relacionar melhor com o externo. Isso é fato. Então, assim, se a gente puder ir fazendo e plantando essa sementinha, fazendo essa transformação, e é o que eu procuro fazer dentro do consultório. Assim, sabe? É dar todo, né? E fora do consultório são as questões externas mesmo, onde a gente vai só trabalhar, a gente faz, só que assim, ainda não fica tão igual assim, porque é mais externo, não é tanto interno. É no nível do comportamento, né? É no nível do que vai falar, da respiração, da técnica, mas você não vai entender da onde veio, se vem trauma, se vem amparo, se vem memória, né? Porque essa investigação, a gente sabe, por causa do cérebro, ela é importante, né? Da onde vem. Os pacientes que você atende, Ana, o que você mais percebe que é fundo de dor através de neurociência? Tem algum ou não tem assim algum padrão? Tem algum fundo de dor que você mais percebe? Desamparo. Da infância? Desamparo da infância. Assim, o que eu mais percebo são desamparos. E assim, até você chegar, né, para que um tempo na terapia, aí a gente, né, vai falar, porque assim, se você já chega de cara, a pessoa não sabe nem o que é isso. Então, assim, você vai treinar, vai, né, a pessoa sentir, se perceber, e aí a gente vai, aí eu falo assim, que nós somos, os adultos que nós somos a criança e o adolescente, né, que nós fomos. E é o adulto que chega, esse adulto que chega no consultório. A enciclopédia do PNP, ela fala as frases. Porque é isso, na verdade, né? A gente não se transforma adulto e de repente a gente resolve a nossa vida. Não funciona assim. É verdade, é verdade. Você sabe que eu sempre conto essa história, mas eu tenho uma história de uma pessoa que eu conheci e ele era um homem mais velho que tinha filhos já jovens, com 20 anos. E ele me falando assim, Franciele, eu queria tanto, tanto, eu convido meus filhos para jogar uma bola comigo e eles não querem. Eu convido eles para jogar um basquete comigo, ele era um pai esportista, assim, eles não querem. E aí ele e a esposa dele do lado. E aí a esposa dele olhou para ele e falou assim, mas você nunca fez isso a vida inteira, por que que agora adulto você acha que eles vêm? Não vem, é uma construção, né? A nossa vida de adulto, o que a gente faz é uma construção daquilo que a gente teve até então. É muito difícil eu mudar tudo, só que eu tenho força de vontade, né? Então, até nessa. Porque você sabe que eu acho, Ana, muito legal. Eu não sei se você está atendendo adultos no consultório, é adulto Sim, que você atende ou. não, eu não atendo Tá. crianças. Na verdade, quando eu falo assim, eu estudo a criança, mas eu atendo o adolescente e o adulto. Mas para mim atender vocês, eu preciso, né, estudar a criança. Sim, sim. Gente, você já marquem suas consultas com a Ana. E você está atendendo online, Ana? Sim, estou atendendo online. Então já marquem para vocês viram o quanto de amor e história ela tem para contar. E eu acho também que você tem uma facilidade de se vincular com o adolescente, né? Dá para perceber que existe uma leitura dessa dor do adolescente, que é o que ele precisa, e do adulto também, né? Óbvio que se a gente se vincula com um, se vincula com o outro. Ô, Ana, mas eu ia te falar,
que esse adulto que a gente está vendo hoje, e eu acho que essa grande contribuição da neurociência afetiva é que nós somos uma construção de uma história. É afetiva também, né? Então, se eu chego na minha vida adulta cheio de problemas, com muita reclamação, me sentindo estancado na vida, algo aconteceu que me fez chegar até aqui assim, ou é uma psicopatologia e eu nunca soube, né? Ou é um neurodesenvolvimento não tratado, você tem uma filha típica, você sabe como é que precisa de tratamento específico, né? Ou é uma história de vida de muito desamparo e trauma que não me permitiu entender que eu valia a pena. E aí a gente precisa tratar tudo isso, né? Isso, é isso. E assim, quando a pessoa chega, principalmente para me atender no consultório, onde eu estiver, eu sempre procuro acolher, porque eu acredito que esse acolhimento ele é fundamental no processo dali para frente. Se você, né, tem essa conexão, se conecta com essa dor, se conecta com essa pessoa, porque ninguém... É muito difícil uma pessoa ir procurar um psicólogo porque está tudo bem. Então, ninguém vai procurar porque está tudo bem. Então, assim, quando que você faz esse acolhimento com essa pessoa e ela se sente acolhida na dor, é fundamental, porque já é o primeiro passo. Por quê? Porque ela vem sofrendo há um ano, há um mês, entendeu? E aí o sofrimento só tem aumentado. E quando ela chega no consultório, e às vezes eu sempre pergunto, é a primeira vez que você, né, pergunta por que trouxe ela ali? E assim, às vezes a pessoa é calada, e assim eu também respeito esse movimento que ela traz. Então, assim, sabe, procuro não ser evasiva, principalmente né, eu deixo a pessoa ir trazendo e vou me vinculando com ela. Para quê? Para que a gente crie essa conexão para a gente evoluir. E ali eu falo isso. E eu falo assim, você não está mais só, eu estou com você. Eu falo assim, você não está mais sozinho, eu estou com você. É frase PNP, hein, gente? Isso não tá mais. É isso, né? Você sabe que é uma coisa tão assim simples e extraordinária que a gente não está aprendendo na faculdade de psicologia em cima de teoria que não tem fundamento científico e neurocientífico ainda, porque fundamento neurocientífico é da vida para o cérebro, né? Porque tem coisas que a gente faz na vida que podem fazer a gente andar na vida, mas está fazendo mal para o cérebro, não é fundamento neurocientífico, né? Como o treinamento do sono, como castigo, como ter que viver sozinho na vida. Eu fico pensando assim, você na sua história de vida, como explica pela neurociência. O que você conta se explica, né, Ana? Porque quando você diz assim, eu não tinha terminado o ensino médio até ter minha filha, e eu tinha 30 anos quando eu fui voltar para estudar, e eu tive pessoas que me apoiaram. E se você não tivesse tido? E se você tivesse falado, eu vou ter que ir sozinha? Quer dizer que você não ia ter conseguido? Provavelmente ia, mas com muita dor mental. Talvez com ansiedade, talvez com crises de pânico, talvez caindo em depressão. Né? E a importância das pessoas te apoiando na sua vida para que você pudesse seguir. A gente precisa de gente apoiando a gente na nossa vida. E a gente está tendo, infelizmente, na área da saúde, na psicologia e na educação, uma ideia de que não, que você tem que aprender a seguir sozinho. Formou com essa ideia? Eu preciso ajudar esse indivíduo a seguir em absoluto sozinho. Aí se a gente começa a entender de neurociência, você fala, não é absoluto sozinho, né? É isso mesmo, é isso mesmo. E assim, hoje eu vejo que a neurociência ela vem para desmistificar muita coisa, né? Que foi colocado, principalmente hoje, em determinado lugar, ainda se fala muito na somatização, né? Somatiza. Então, e quem estuda neurociência... Corpo, né? Isso. E quem estuda neurociência, e eu vejo assim,
né, os seus materiais, seus artigos, tudo traduzido, são estudos novos, assim, né? Então, assim, isso facilita muito o nosso trabalho, a partir da leitura dos artigos, né? Porque, assim, aquilo são comprovações científicas e, assim, e o quê? Porque estamos em constante mudança e evolução. E, assim, muitas coisas estão ficando para trás. Então, assim, se a gente não está evoluindo também, então, provavelmente, né, a gente vai ficando para trás. Então, assim, e o PNP é isso, o PNP é evolução. Eu vejo seus congressos, você vai fora, vai buscar. Então, assim, tudo muito atualizado. E assim, eu fico muito feliz mesmo de estar tendo a oportunidade de estudar num curso onde eu realmente não só estudo, mas eu coloco tudo na prática. E não é só estudo, porque a gente vê, né, que assim você dá esse suporte para a gente, né? Então, assim, você entrega realmente tudo. Né? E assim vai. Por quê? Porque cada um tem seu espaço. Eu tenho meu espaço aqui em Ji-Paraná, Rondônia, né? Eu sou do PNP e assim, olha aqui a extensão. Aqui nós temos mais quase 150 mil habitantes. No último censo de 2022 estava 130 mil habitantes. Precisando de ajuda. Isso. Então, assim, e aí onde eu vou, falar rapidão também, porque ontem eu estava conversando com a minha professora e eu fui palestrar lá na faculdade de Direito que tem aqui. E assim, uma professora assim, muito querida, eu tive professores muito queridos. De Direito. E se você falar sobre mediação? Foi falar sobre mediação como alternativa de resoluções de conflito. E aí, ontem a gente estava conversando, ela falou, não, você vai vir mais vezes aqui e tal. Aí eu falei que eu ia estar no PNP, ela falou, vai ficar gravada? Eu quero assistir. Eu tenho, assim, graças a Deus, eu tenho essa, né, com alguns professores, e assim, eu sou muito grata, né? E eu agarro todas as oportunidades que aparece, Fran. Então, assim, hoje está aqui, assim, é a minha primeira live, eu estava com medo de não conseguir. Aí meu esposo, quer que eu vou lá para o consultório? Eu falei, não, me deixa que eu vou ficar mais à vontade, assiste aí de casa. Né? E pedi algumas orações e falo mesmo, porque assim, eu falo assim, estar aqui, a primeira live, isso, gente, é vencer medo também. É vencer medo, falar assim, porque às vezes a gente não vai pelo medo, pela essa insegurança, eu não sou suficiente. Mas assim, eu não vou agradar a todos. Então, assim, nunca vou agradar a todos. Né? Eu tenho a minha história, a Fran tem a dela, cada um tem a sua história. Então, isso nos diferencia quanto ser humano, quanto pessoas. Então, se a gente tem essa oportunidade, vai mesmo com medo, mas vai. Então, assim... Sabe que tem uma pessoa esses dias veio me falar que gosta muito do meu conteúdo, mas me acha muito antipática, que eu devia fazer aula de teatro. E eu fiz anos de teatro, né? Eu quase fui atriz, você sabia disso, Ana? Não! Quase de fazer psicologia ou teatro, eram as minhas opções. Que eu já fazia teatro, eu amava teatro. E aí meu marido falou assim, bom, se você quiser, você sabe, encarar um personagem e fazer, ei, pessoal, tudo bem? Como estamos? Só que essa pessoa não sou eu sou uma pessoa que está aqui vivendo, que escuta um monte de história triste, que tem um desejo de ajudar na cura do mundo e eu não fico sorrindo o tempo todo. Então é isso que eu sou. E algumas pessoas não vão gostar de mim, porque não dá para eu poderia fazer aqui um teatro, mas não dá. Não tem ressonância isso com a nossa vida, né? Nossos pacientes merecem muito mais do que um sorriso no rosto de mentira, isso. Né? Isso. Aliviar o clima. Eles merecem gente aqui entendendo, sofrendo, falando que horror essa história. Fico triste com ela, né? Ô, Ana, me diz uma coisa. Isso que você está fazendo hoje não é curar o mundo? Meu objetivo, na verdade, é uma missão minha aqui na Terra. Isso que é felicidade, Fran. E ainda a gente receber por isso. Então, assim, né, isso é grandioso. Então, assim, por que muitas pessoas estão adoecendo? Por quê?
Porque assim, eu fico também focada muito no meu problema. E aí, quando eu vou receber e ver dores de outras pessoas, e eu falo assim, nossa, né, todo mundo tem suas dificuldades, eu também tenho as minhas, e as minhas dores, sabe? Mas assim, quando ainda existe um entre nós e para nós, onde a gente também compartilha, né, conhecimento, onde a gente compartilha dor, lutas, né, batalhas que todo mundo tem as suas, né? Então, assim, só que quando eu me coloco para servir, eu falo servir, Sim. sabe? Isso é grandioso. Então, assim, e abro mesmo o meu coração. E quando eu estou no atendimento, eu estou ali para aquela pessoa, sabe? Eu faço com muito amor, sabe? E assim, e agradeço a Deus, porque se eu for olhar lá atrás de toda a minha história, e hoje está aqui conversando com você, Isso. né? Assim, isso é grandioso, isso é uma história. Então, assim, é o meu legado que eu quero deixar aqui, principalmente o legado de muito amor, de acolhimento, que o amor transforma, o amor cura. Uhum. Cura. E a gente já tem comprovação neurocientífica que ele cura. Inclusive, a gente tem lá um estudo traduzido com esse nome, né? É o estudo Amor Cura, uma coisa assim, que é maravilhoso. Ô, Ana, e você está crescendo na sua carreira por conta disso, né? Então, você já está dando palestra em universidade de direito. Gente, isso é muito maravilhoso, assim, é de um alcance extraordinário, né? Você imaginava que você ia fazer isso um dia? Acho que sim, no fundo sim, mas assim, no fundo, sabe, eu tenho uma espiritualidade, Fran, é uma espiritualidade assim, onde realmente eu falo com Deus. Eu peço orientação para Deus e eu falo assim, eu estou no caminho certo, porque se eu não tiver, também tira essa ideia da minha cabeça. Eu também. Isso. Eu digo para as pessoas assim que nada do que eu faço é obra minha. Eu só me oriento. É para cá, é para cá. Vamos embora. É para cá? Não é, então não é. Então fecha essa porta que eu não quero entrar. Eu vou entrar onde preciso entrar. Então é bom que a gente segue, né? A gente segue na força, assim, que bom. Ô, Anne, quais são seus planos agora? Então agora você vai expandir seu consultório. Isso eu vou focar mais, porque, igual como eu estava em 3 locais, hoje, né, eu quero focar mais no meu consultório, também em palestra, e assim, eu tenho a formação de mediação familiar. Então, assim, para mim, acolher essas famílias, tá, né? Eu também sou voluntária aqui perto de casa, no Centro Educativo Dom Bosco. Então, assim, para mim, trabalhar também com famílias em conflitos, assim, para mim é transformador, sabe? Para fazer essa conexão onde as pessoas, principalmente quando envolve criança, a relação termina. Porém, né, não precisam um ficar jogando um filho contra o outro. Essa relação, eles continuam sendo pais. Então, assim, eu sempre, né, trabalhando nessa conexão mesmo de família, de acolher essas famílias, de mostrar possibilidades de reconstrução mesmo a partir do rompimento, né, das relações, principalmente relações continuadas, que é família, relações de vizinhos, são tudo relações onde a gente vai continuar. Então, assim, O pessoal aí que está precisando, eu acho que isso é um nicho tão maravilhoso, Ana, que está precisando melhorar as relações internamente, porque é internamente, não tem relação que não vai melhorar que não seja de dentro para fora. Já marque uma consulta com a Ana. O seu Instagram qual que é? Só para a gente deixar. Eu sou tão. Meu Jesus. Não sei qual que é o meu Instagram. Ana Maria, mediadora. O teu tá escrito. Pc.Ana Maria _mediadora. Eu acho maravilhoso. Já tá. Eu vou te deixar marcada na live, aí você consegue estar junto para o pessoal te achar aí também, pedir palestra, pedir terapia, pedir o que for, né? Porque esse processo é muito importante, né? Inclusive, eu acho um nicho
pouco explorado, neurociência e mediação. Porque a saúde mental tem que ter mediação. Se você faz mediação entendendo das relações, você já viu a aula internacional que tem ali no Master Módulo, que é uma aula nova, Ana? Não. Tem uma aula internacional no Master Módulo de Regulação Emocional, a gente inseriu faz pouco tempo, que é uma pesquisadora lá do Canadá, se não me engano, agora eu não vou lembrar. Ela é do Canadá, mas estava estudando na Califórnia. Que ela trouxe os estudos dela sobre regulação emocional dentro de casa, com pares. Assista a aula, porque vai ser muito legal para você. A gente já sabe, porque a gente já estudou os outros, mas ela traz exatamente esse estudo. E o estudo dela trouxe a conclusão de que quando o que resolve na regulação emocional com pares, principalmente dentro de casa, não é o outro falar, deixa que eu resolver sua emoção, é ele sentir junto e não tentar resolver ou julgar, mas sim tá Regular junto. Ai, que Tem bacana. essa aula, quando eu tô vendo essa aula, ela é ótima, ela é muito boa mesmo, e a pesquisadora é muito legal. Ótimo. Ana, muito obrigada, viu? Eu te desejo todo o sucesso do mundo, assim, para continuar na tua trajetória, na tua missão, no teu serviço ao mundo. E aí vamos juntas, né? Com esses conhecimentos, com esse acolhimento, porque aonde eu tenho falado, aonde a gente pisa, o mundo precisa de saúde mental. É verdade. Pise que não precisa. Pisou em casa, precisa. Pisou na escola, precisa. Pisou no mercado, precisa. Aonde a gente pisa, precisa, né? É verdade. Onde a gente pisa, é isso que eu falo. Tem possibilidades de trabalho para todos. A psicologia, assim, hoje ela está em ascensão e cada vez mais. Então, o profissional que se realmente se qualificar e que buscar esse conhecimento, sabe, ele vai ter essa oportunidade de estar apresentando o trabalho dele sem medo, né? Então, é isso que eu busco, é falar, né, do meu amor por aquilo que eu faço. Então, assim, é grandioso. E eu espero um dia ter a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Quando eu for a Curitiba, eu vou dar um jeitinho de te conhecer. Então, você sendo ao vivo vai ser aqui. Você já vem, já fica na casa da cunhada. Isso! Já. Isso mesmo. Ô, Ana, sucesso demais para você, viu? Obrigada por ter vindo. Obrigada porque eu sei que você teve que pedir no trabalho para vir, porque esse é teu horário, né? Não, hoje, não, era na terça passada. Essa hoje está tranquila. Que bom. Essa está tranquila. Tomara que tá. o auditório encha cada vez mais, mas assim, é uma coisa que a gente deseja que já sabe que está acontecendo, né? Você já está importante, você já está resolvendo. Já está resolvendo os problemas de todo mundo emocionalmente e os seus também, né, Ana? Que eu acho que é o principal, né? Porque a gente é psicólogo, só que a gente tem uma história de vida também dolorosa. Então, não quer dizer que a gente tem os problemas resolvidos, porque também temos dores do passado. Só que com neurociência a gente consegue sanar as nossas dores. É mais fácil, né? Com certeza. Não é nem band-aid, a gente vai tratando nossa dor também, né? Então, coisa que só com a psicologia sem neurociência eu acho que não é possível ainda. Não, porque é conectado mente, corpo, né? É tudo, é tudo. Então, é isso que me fascinou na neurociência, né? E assim, eu saber que eu posso aplicar em todas as relações, inclusive em mim, né? Primeiramente em mim. E para entender os demais, para entender o meu externo. Então, assim, é só agradecer mesmo, né, por ter tido essa oportunidade mesmo com você. Você é fantástica, a equipe sua, super fantástica, assim, super incentivadora, porque, assim, quando eu falei, agora eu vou e vou mesmo com medo, mas eu vou. Então, assim, eu falei, assim, essa que vocês estão vendo, sou eu, é a Ana Maria. Essa sou eu, de verdade. Então, eu falei de todo o meu coração. Eu falei aquilo que realmente eu sinto e senti vontade de falar aqui, né, nessa live no Neurocafé. Então, assim, essa sou eu. E você é maravilhosa, tá ótimo, pode continuar.
Muito obrigado, gratidão, gratidão mesmo, sem palavras mesmo, Fran, sabe? Sem palavras de tanto carinho mesmo, sabe? Eu vou continuar, né, no PNP, porque assim, eu estou apenas caminhando e eu sei que é um processo de muito estudo. E hoje, assim, vendo você, né, com certeza também na sua caminhada, né, não é fácil. Cada vez que você vai pegando mais responsabilidades, né, porque quanto mais você vai expandindo, mais as responsabilidades vêm também, né? Então, às vezes as pessoas pensam que tá aqui até glamour, não vai saber. Por trás tem uma mãe também, né? Tem uma esposa, tem uma filha, e aqui é do mesmo jeito. Tem uma filha, Tem tem uma uma mãe, tem casa. casa, É, tem a alimentação das crianças, tem o sono das crianças, que elas, eu ainda estou nessa fase, né? De sono, de adaptação escolar, de tudo isso, de criar seres humanos. Ainda estou nessa fase, que é uma fase que demanda, toda fase demanda, né? Até que eles saiam de casa, a gente está demandando aí, né? Com demanda de... Mas obrigada também por entender que existe pessoas aqui do outro lado também, cada vez com mais responsabilidades. Mas a gente está sendo capacitado. Estou buscando. Eu, igual a você, você sabe, não paro de estudar. Não paro, né? Vou para um congresso agora e vou para outro congresso. Maravilhoso. Vou voltar bem doida para dar aula para vocês. então tá Bom, bom. obrigada por inspirar tantas pessoas com a tua determinação. Você é muito Obrigada. determinada. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa, viu? Acho que o pessoal que te escutou vai sair daqui hoje falando assim, gente, eu vou estudar. Eu vou fazer uma coisa que eu tô aqui parado, dizendo não tenho isso, não tenho aquilo. É a sensação, né, pessoal, que dá quando a gente ouve e fala assim, o que eu tô fazendo aqui? A pessoa vai para frente, vai contar a sua história para mais pessoas, que ela é uma história importante, viu? Obrigada, Fran. Obrigada de todo o coração. Hein, Fran, essa live ela fica gravada? Como Vai ficar que. aqui no canal e depois ela vai para o YouTube, porque no YouTube é mais fácil de compartilhar, Ah, tá? tá. Mas eu vou deixar o seu nome como convidado, daí o que que eu faço? Geralmente uma semana depois ela sai do Instagram e vai para o YouTube. Aí qualquer coisa você pede lá no grupo nosso do Telegram, onde é que é, a gente vai te ajudando a achar. Então tá. Tá, YouTube é fácil que a pessoa, você manda o link por WhatsApp, ela clica e já assiste, né? então tá bom, então. Beijo, Tá, muito obrigada. Deus abençoe. tchau. Deus te abençoe. Tchau.